Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado, é o povo brasileiro. Hoje eu tô bem empolgado. Gostaria de deixar uma pequena reflexão, um pequeno conselho bíblico, não tirando de mim, mas tirando do livro de sabedoria, Provérbios de Salomão. Deixar uma reflexão. O livro de Provérbios é o livro que tem um fato, uma história, um conselho, uma sabedoria diária, todo dia, ou seja, cada dia tem uma mensagem, tem um conselho, tem uma sabedoria. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. 31 capítulos é o livro de Provérbios, aonde você pode aconselhar, você pode buscar, você pode aprender, você pode melhorar, você pode se aconselhar, você pode se instruir, ou seja, você pode aprender didaticamente, você pode buscar no livro de Provérbios. Ou seja, um capítulo para cada dia do mês. Começa do dia 1º até o dia 31. E aí você me pergunta, e quando o mês tiver 28 dias? Provérbios tem 31 dias. E quando o mês for bissexto e tiver 29 dias? Provérbios tem 31 dias. E quando o mês tiver só 30 dias? Provérbios tem 31 dias, ou seja, vai ter sempre 3, vai ter sempre 2, ou vai ter sempre 1, ou vai ter sempre 0 conselhos diários, ou seja, sempre vai ter conselhos sobrando quando o mês for menor, né? Provérbios de Salomão, sabedoria de Salomão, provérbio que nos instrui. E eu quero deixar uma reflexão e que é muito importante. Provérbios começa no capítulo de número 1, instruindo a criança. E ele diz lá no versículo 4, por aí, eu não me recordo agora, ele diz assim, para a criança: olha, atende, ouve, ou seja, pratique o ensinamento do seu pai. Ou seja, aquilo que o pai no dia a dia faz, aquilo que o pai às vezes mostra, aquilo que o pai manda fazer, aquelas tarefas, aquelas puxão de orelha, aqueles perrengues, o jeito que ele faz, qual é a profissão dele, é independente, se ele seja mecânico, se ele é borracheiro, se ele é carpinteiro, se ele é pescador, se ele é artista, se ele é cantor, se ele é político, se ele é pastor, não importa o que ele faça, se ele é pai de santo, se ele é mãe de santo, não importa, ou seja, estou falando do pai, né? Se ele é pai de santo, se ele é catador de reciclagem, se ele é empregado na construção civil, olhe os ensinamentos do seu pai. E aí ele diz assim:
ouve, aí agora eu vou entrar na reflexão. Agora eu entro eu entro agora no tutano, como diz o outro. Ouça os conselhos da sua mãe. Ouça os conselhos da sua mãe. Ouça os conselhos da sua mãe. Não é ensinamento? Não é ensinar? Não é o que a mãe faz, o que a mãe pratica? É conselhos. Tem diferença de ensinar para aconselhar? Tem diferença? Tem muita diferença. Então, o livro de Provérbios começa no capítulo de número 1, dizendo: ouça, ouve os conselhos de sua mãe. Provérbios capítulo de número 1 começa com: ouve o conselho da sua mãe. E Provérbios termina no capítulo de número 31, ou seja, com a mãe aconselhando. Provérbios não termina com o profeta, Provérbios não termina com o pastor, Provérbios não termina com o sábio, Provérbios não termina com Salomão, Provérbios não termina com Davi, Provérbios não termina com Moisés, Provérbios não termina com o doutor, Provérbios não termina com o pai, Provérbios não termina com o profeta, Provérbios termina com a mãe. Ouça os conselhos de sua mãe. Por que Provérbios começa dizendo para a criança ouvir, ou seja, escutar o conselho da mãe? E termina o Provérbios 31 dizendo assim: para o rei Lemuel, ouça o conselho da sua mãe. Ou seja, por que o Provérbios não terminou? Ouça o conselho do psicólogo, ouça o conselho do doutor, ouça o conselho do terapeuta, ouça o conselho do médico, ouça o conselho do pastor, ouça o conselho do profeta, ouça o conselho do governo, ouça o conselho do prefeito, ouça o conselho da polícia, ouça o conselho do delegado, ouça o conselho do sábio. Não. Ouça o conselho da sua mãe. Coisa tremenda, né? Coisa tremenda. O livro de Provérbios ensinando ali no livro de sabedoria, ele começa com os conselhos da mãe como criança e termina com o conselho da mãe quando já estiver grande. E aí, a mãe não está dando conselho para um simples qualquer. A mãe não está dando conselho para um filho qualquer. A mãe está dando conselho para o príncipe. Né? O que o livro de sabedoria, Provérbios, nos ensina? Que mãe, até tem pessoas que dizem: rapaz, praga de mãe é danado. É brincadeira isso, né? Mas a mãe, quando a mãe fala, meu irmão, até o anjo não discute. Anjo não discute o que a mãe fala. E ali Provérbios começa com a mãe, e Provérbios termina com a mãe, mas não é aconselhando qualquer um. A mãe é aconselhando o príncipe, a mãe é aconselhando o rei, a mãe é aconselhando o doutor, a mãe é aconselhando o advogado, a mãe é aconselhando o governador, a mãe aconselhando o presidente, a mãe aconselhando o rei, a mãe aconselhando o reinado. Ali termina
o livro de Provérbios com o conselho da mãe de Lemuel, dizendo: filho, toma cuidado nesta vida. Filho, nem tudo que reluz é ouro. Filho, nem tudo que diz Senhor, Senhor é Deus. Filho, nem tudo que dá um tapinha nas costas é seu amigo. Filho, nem tudo aquilo que é facilidade é bom. Filho, cuidado com os atalhos. E ali começa o conselho da mãe de Lemuel. Ou seja, termina com a mãe. Por que não termina com a moça? Por que não termina com a profetisa? Por que não termina com a mulher? Por que não termina com a idosa? Por que não termina com a mulher mais linda? Por que não termina com a Miss Brasil, a Miss Mundial? Não, termina com a mãe. Começa com a mãe e termina com a mãe. Filho, ouça os conselhos da sua mãe. Nós estamos no inverno aqui. E é interessante que diz assim: olha, é como um navio mercante que chega, é como os navios que ancora nos trapiches do mar dessa nossa vida. Ela vai buscar o mantimento, ela manda buscar coisas longe, ela manda buscar coisa distante. É como aquela mãe que começa com aquela blusinha, tricotando aquela blusinha de lã, e ela começa no verão, tricotando aquela blusinha, e o filho para lá, o filho para cá, olhando. O que a mãe está fazendo? Ela faz os seus deveres de casa. Aí depois que ela faz os seus deveres, ela começa a tricotar ali a sua blusa, aquela blusa e tal. E você vai vendo o que está saindo dali, o que a mãe está fazendo. Aí quando chega o inverno, ela coloca a blusa de lã no filho, aquece o filho, ou seja, ela prepara a lã para o inverno, ela prepara a lenha para o inverno, ela prepara as especiarias para o inverno, ela prepara tudo para o filho, ela administra o lar, ela administra a casa, ela administra, ou seja, o reinado, ela administra a sua família. Então, aprenda com a mãe de Lemuel os ensinamentos, ou seja, a prática é do pai. O pai é prático. O pai, ele é prático no que ele faz, mas a mãe é conselheira. Ela aconselha o filho no caminho, ela aconselha o filho na vida, no dia a dia, nos negócios, né? O pai é prático e a mãe é a conselheira. É por isso que a gente comenta e diz assim, né? É que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, né? A mãe, não importa a sua idade, não importa as suas conquistas, não importa os seus perrengues, não importa as suas derrotas. A mãe sempre tem um coração quentinho e aberto para você. A mãe sempre vai te acolher. A mãe sempre vai te abraçar. A mãe sempre vai te aconselhar, né? Então, são 31 sabedoria, uma para cada dia. Mas começa com a mãe e termina com a mãe, aconselhando. E aí Provérbios costuma enfatizar, Provérbios costuma sublinhar, ou seja, deixar em negrito, deixar em letras garrafais, ou seja, ela aconselha ao rei, ela aconselha ao príncipe, ou seja, os conselhos dela, os conselhos de mãe, excede a medicina. Os conselhos de mãe excede os doutorados da vida. O conselho de mãe excede os sábios. O conselho de mãe excede os dos profetas. O conselho de mãe excede os dos pastorados. O conselho de mãe excede a sabedoria humana. A mãe consegue exceder todas essas pessoas que eu estou dizendo. Então, aprenda a ouvir
os conselhos da mãe, quando ela te aconselha. Aprenda com a mãe de Provérbios 31. Né? Aprenda a ouvir, aprenda a escutar os conselhos de mãe. Né? Porque tem muitas pessoas que ouvem o conselho do vizinho, que ouvem conselhos da amiga, do amigo, que ouve conselhos das pessoas lá de fora e esquece de ouvir a sua mãe, esquece de aprender com a sua mãe. Não importa se a sua mãe, ela, qual o nível, o grau de estudo que ela teve, se ela fez uma universidade ou se ela é uma analfabeta, né? Se ela é analfabeta, se ela não teve condições de ir numa escola, ou se ela não terminou o primário, ou se ela não importa se ela foi a vida inteira uma doméstica, se ela foi uma pessoa simples, não importa se ela sempre viveu na simplicidade, né? O que importa é os conselhos que ela tem. O que importa é os tesouros escondidos no conselho de uma mãe. Então, é muito importante isso, porque tem muitas pessoas que eram simples, né? Que não tinha nada, tem muitas pessoas que não tinham condições, simples, a mãe trabalhando dia a dia, 12 horas, a mãe trabalhando semana, finais de semana, ali, fazendo, preparando, né? E aí o menino se torna, a menina se torna moça, se torna um doutor, se torna uma doutora. Aí a mãe vai falar com ele e diz: ah, mãe, você está atrasada, né? Essa frase boa, né? Ô mãe, a senhora está atrasadíssima, os tempos são outros, né? Os tempos mudaram. Aí houve essa voz daquele filho que ela ensinou, né? E aí, mãe, a senhora está ultrapassada, né? E Provérbios fala que mentira. Provérbios fala que ela estava aconselhando o príncipe, estava aconselhando o rei Lemuel. Diz que os conselhos da mãe excedem qualquer faculdade, né? E aí a gente despreza, né? Tem pessoas que a gente vê na história que tem vergonha até de apresentar a mãe em alguns lugares, porque a mãe não tem aquelas condições, aquela aparência, não tem, às vezes é analfabeta, às vezes é simples, às vezes é do lar, tem até vergonha, né? E é um fato, isso aí é fato. Mas a Bíblia ensina que nós temos que ouvir o conselho da mãe, que nós temos que ouvir a nossa mãe, né? Ouvir os conselhos da mãe. E aí tem pessoas que ouvem o conselho de tantas pessoas, mas não param para ouvir o conselho da mãe, né? Por quê? Porque a mãe quer o melhor para você, a mãe quer ver o melhor para você, né? Então aprenda, irmão, são 31 capítulos, começa com instrua a criança que ouça o conselho da mãe, e termina no 31, podia terminar o 31 com um profeta, com o sábio, com o pregador, com aquele que é o doutor, com o rei, podia terminar com o príncipe, podia terminar com o sábio, terminar com não sei quem, mas termina com os conselhos de mãe, né? Aprenda. Um abraço a todos e fique com Deus, tá bom? Se os conselhos de outras pessoas foram superiores aos conselhos de sua mãe,